Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos guiem à vida eterna. Bem, meus queridos, nesta semana nós iniciamos o tempo comum. Domingo passado nós celebramos o batismo do Senhor e agora nós estamos nessa caminhada dentro desse tempo que tem duas partes, não é? A primeira antes da Quaresma e da Páscoa e a segunda parte posterior à Páscoa, depois do domingo de Pentecostes. E este tempo comum tem esse nome não porque é simplório, não porque não tem nada de significativo, muito pelo contrário, é um tempo muito expressivo da nossa fé e da nossa caminhada enquanto igreja, e nos mostra Jesus, eu diria de uma maneira mais contínua, no seu caminhar e na sua peregrinação, eu diria assim, da Galileia até Jerusalém. Durante o seu período do ministério público, no qual ele exerceu, nos mostrando algumas nuances, não é? Dos seus ensinamentos, daquilo que ele viveu, daquilo que ele experimentou. E hoje nós temos a graça de iniciarmos neste segundo domingo do tempo comum, refletindo sobre este tema no qual nós falamos em todas as celebrações, não é? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Em todas as celebrações, em todas as missas, nós dizemos essa mesma expressão. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E talvez seja porque nós dizemos isso com tanta regularidade, talvez nós não nos atenhamos a toda a significância e a tudo que essa expressão quer dizer e o que ela remete, ou deveria remeter na nossa vida, não é? Ao ponto de sabermos que Ele é aquele que, de uma vez única, numa atitude irrepetível, se entregou no madeiro da cruz, pagando o alto preço dos nossos pecados, como aquele cordeiro, nos diz bem o autor do Hebreus, não é? Aqueles cordeiros que eram dados em sacrifício, em expiação, pelos pecados do sacerdote e pelos pecados do todo o povo de Israel. Mas era um sacrifício que tinha que se repetir porque não era um sacrifício que dava total perdão dos pecados, mas era algo repetível. Mas este Cordeiro, que é o próprio Cristo, que se entregou de uma vez por todas, e de uma vez por todas remiu toda a humanidade. Por vezes nós não nos atentamos a isso, não é? E dizemos essas palavras e repetimos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas parece que não nos atentamos que há uma profundidade extrema nessa expressão, ao passo que nós temos que avançar na nossa fé para que possamos viver essa graça nos dada por Cristo. Ele tirou os nossos pecados. Então nós temos que viver como aqueles que buscam não mais pecar, não é? Que buscam essa graça na nossa vida, de sermos essas pessoas que adentraram este mistério, mergulharam nesse mistério, e ao menos busca essa vida de santidade. São Paulo vai dizer duas coisas na segunda leitura, que eu acho importante nós guardarmos, não é? Um do seu próprio chamado e um de um chamado de todo o povo, de todo aquele que foi santificado, que busca uma vida em Deus. O primeiro chamado é o próprio dele, não é? Chamado a ser apóstolo de Cristo. E o segundo chamado é também o nosso, chamados a sermos santos. Chamados a sermos santos. Santos para São Paulo são aqueles que buscam abandonar todos os vícios, os erros, tudo aquilo que não vem de Deus, para ter uma vida pautada e tendo como centro o próprio Cristo. Às vezes nós temos
uma ideia, eu diria que distorcida da santidade, uma ideia talvez feia, não é? Onde nós colocamos neste movimento de buscarmos sermos santos algo triste. Parece que a vida em Deus, a vida de santo, uma vida de santidade parece uma vida triste. Por vezes isso passa, não é? No inconsciente das pessoas, não é? Parece que buscar a Deus parece uma coisa meio antiquada, parece uma coisa meio enfadonha, que não traz uma verdadeira alegria. Lá no fundo, talvez a gente tenha essa mentalidade. Pelo menos, talvez vocês sejam pessoas mais evoluídas do que eu, porque durante muito tempo eu tive. Olhava para os santos, olhava para aquelas pessoas que gostavam de rezar, de oração, e pensava comigo mesmo, talvez eu não expressasse isso, mas no meu inconsciente havia um pensamento de que aquilo ali não me traria alegria, felicidade. E parece que os santos toda a vida foram retratados meio que tristes, não é? Principalmente aquelas imagens mais antigas, eram os homens e mulheres retratados de maneira meio carrancuda, fechada, não é? Então parece que a santidade não é uma coisa boa a se buscar, porque parece uma vida triste. Triste. E por vezes as pessoas até não ajudavam muito, não é? Aquelas pessoas de mais oração, que viviam com o terço na mão, elas tinham uma cara de muito sofrida também, não é? Você olhar para aquelas velhinhas com o terço na mão e falar, nossa, derrubada, meu Deus. Não sei se eu quero isso para a minha vida, não é? Mas, meus queridos, uma vida em Deus, uma vida de santidade, é uma vida que traz a verdadeira alegria e felicidade para a qual nós todos fomos vocacionados e somos chamados até hoje. Somos chamados a sermos santos, ou seja, separados para Deus. Somos chamados a termos virtudes na nossa vida, porque isso faz com que a gente cresça e melhore enquanto pessoas e também principalmente diante de Deus, não é? Sabe, eu gosto muito de ler as biografias dos santos, a vida dos santos, e eu tenho descoberto, cada vez que eu leio a história de um São João da Cruz, Santa Teresinha de Lisieux, Santa Teresinha de Ávila, não é? São pessoas que, em meio a tantos sofrimentos, gosto muito também do Maximiliano Kolbe, não é? E veja essas pessoas, em meio a tantos sofrimentos de suas vidas. Santa Teresa d'Ávila era uma pessoa muito doente, e mesmo assim, elas tinham uma alegria de viver, uma felicidade de uma vida em Deus, que às vezes o que a gente experimenta aqui com tanta euforia não chega nem perto dessas pessoas que viveram uma vida altamente contemplativa, né? Então, meus queridos, talvez falte a gente despertar em nós esse querer, essa abertura, para que possamos também buscar essa vocação da qual todos nós temos, esse chamado a sermos santos, a sermos separados para Deus. A primeira leitura de hoje nos traz um trecho, não é? Da segunda parte do livro de Isaías. Essa perícope está dentro de um trecho que nós chamamos, nós não, né? Aqueles mais estudados, os estudiosos da Sagrada Escritura, do livro da Consolação. E nós temos nesse pequeno texto que nós lemos hoje, o segundo cântico do servo do Senhor, do servo de Javé, não é? Semana passada nós lemos o primeiro cântico, não é? E nós estamos hoje lendo o segundo cântico do servo de Javé. E o contexto é o seguinte: esse texto foi escrito provavelmente já no finalzinho do exílio da Babilônia. Aqueles que foram retirados de Judá, de Jerusalém,
e levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, ficaram cerca de 70 anos cativos nesta terra distante. E veja que aqueles que foram deportados, eu diria que quase todos morreram, não é? Exilados. Porque ainda mais naquela época o povo não vivia tanto, não é? Passaram 70 anos, então a maioria já eram descendentes daqueles que foram deportados. E veja que 70 anos também é uma vida, não é? É muito tempo. Então aquelas pessoas começaram a ficar desanimadas, porque seus pais lhe falaram, uma vez que o profeta Ezequiel, nas suas profecias, disse que esse tempo passaria e que eles seriam libertos e voltariam para a sua casa, para o seu templo, para Israel, para Jerusalém, para o templo. Mas passado o tempo, nada acontecia. Começaram aqueles turbilhões, não é? Passar pelos pensamentos e os questionamentos. Será que esse Deus que nós servimos é mesmo um Deus forte? Será que essas promessas feitas por Deus são verdadeiras? Será que esse Deus que nós temos é mais fraco que o Deus de Nabucodonosor, que o rei dos persas, que os deuses da Macedônia? Tudo isso passou pela cabeça deste povo, não é? Então este autor de Isaías vai escrever esse cântico para dar força, encorajamento para esse povo, por vezes abatido. E vai falar deste eleito, não é? Deste servo do Senhor, deste escolhido. Escolhido para restaurar, para reunir, para juntar de novo Israel, aquele povo que estava disperso, voltar-se a congregar ao redor de um único Deus, para ser um único povo. Estão falando de esperança. De esperança. Sabe, tem dois jeitos da gente interpretar este texto. O primeiro é usar a forma com que está escrito, não é? O servo do Senhor, Israel. Para dizer que este servo do Senhor é todo um povo chamado a se congregar, chamado a restaurar essa unidade, chamado a se reunir diante de um único altar, diante de uma única palavra. E nessa perspectiva nós podemos fazer uma reflexão. Deus escolhe às vezes quem menos se espera, não é? Ou de quem menos se espera. Sabe, se a gente pensar no povo de Israel, e quando diz Deus que este povo é o seu povo e ele será o seu Deus, às vezes a gente pensa nessa expressão e a gente não reconhece que Deus escolheu um povo muito pequeno. Israel, o povo hebreu, era um povo muito pequeno. Diante de todas as civilizações que tinham ali, este povo era uma nação muito pequena, não é? Muito pequena. Tínhamos os egípcios, nós tínhamos tantas outras nações que tinham muito mais potência para Deus escolher, mas Deus escolheu este pequeno povo, e dentro desse pequeno povo, Ele fez agir a sua palavra, a sua ação, até ao passo que essa palavra chegou até nós, no dia de hoje. Veja, isso não é uma coisa maravilhosa? O agir de Deus, a ação de Deus, dentro de um pequeno povo, de uma pequena nação, a sua palavra poder chegar ao mundo inteiro. E ainda hoje, Deus escolhe aqueles menos favorecidos, na sua lógica, a qual nós não compreendemos, para nos ensinar e para nos dar ainda a sua palavra, não é? Sabe, se nós olharmos
os santos que nós temos, nós vamos ver pessoas que nós não escolheríamos por vezes, não é? São João Maria Vianney, por exemplo, se vocês conhecem a sua história, vocês sabem que ele teve grandes dificuldades para ser ordenado nos estudos. Ele foi enviado a uma pequena cidade, porque o bispo tinha receio de mandá-lo a outros lugares maiores. Mas mesmo assim, com todas as dificuldades, com toda a incredibilidade que foi colocada a seu respeito, ele se tornou um grande homem, e um grande santo, e um grande exemplo para nós, não é? Mesmo naquele que parecia ser um nada, Deus fez um tudo. Deus fez um tudo. Olha, se nós pegarmos Santa Teresa d'Ávila, não é? Aquela simples menina, se nós pegarmos os seus escritos e começarmos a ler, a gente vai ver que ela às vezes tem até dificuldade, não é? Para expressar gramaticalmente, eu diria assim, o que ela pensava ou as suas intuições espirituais. Mas foi uma grande mulher, uma grande santa, capaz de uma reforma. Olha, uma mulher no século XVI, fazendo essa grande reforma que Santa Teresa d'Ávila fez. É o improvável acontecendo, mas Deus escolhe, não é? E age no improvável, no que foge à nossa lógica. Sabe, meus queridos, tudo isso para dizer que talvez nós sejamos o improvável, não é? Talvez nós sejamos essa caixa fora da casinha, não é? Desde que nós nos abramos a Deus para que Deus possa fazer o sobrenatural também em nós, que Ele possa agir também em nós. Na nossa pequenez, na nossa miséria. Sabe, Bento XVI, ele usa uma expressão que é magnífica, não é? Ele vai dizer que somos instrumentos insuficientes, mas Deus quis usar de cada um de nós. E nós somos, não é? Instrumentos insuficientes. Nós temos as nossas limitações, nós temos muito por aprender, por crescer, por melhorar, mas mesmo assim Deus quer usar de cada um de nós para levarmos a sua palavra, para testemunhá-lo, seja nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos. O evangelista vai dizer que nós somos o próprio Cristo, não é? Somos servos. Esqueci a expressão. Fugiu. Olha, estou ficando velhinho, né? Mas é para dizer que nós somos limitados, mas que Deus quer usar de cada um de nós, né? Apesar das nossas limitações, nós somos chamados por Deus, essa vocação de sermos santos, para sermos santos. A outra vertente que nós poderíamos pegar desse cântico do servo de Javé, a outra interpretação, é que este servo é o próprio Cristo, não é? Aquele que foi chamado a ser luz das nações. E olha, vejamos que durante toda a era cristã, quantos não foram os reinados, os reis, as monarquias, os impérios, as nações, que tiveram como centro Cristo. Quantos reis não governaram, tiveram como centro o próprio Cristo. Tiveram como estandarte de sua bandeira o próprio Cristo. Tiveram como luz para guiar os seus caminhos o próprio Cristo. Luz das nações. Por vezes isso está meio esquecido hoje, não é? Aquele que era o baluarte e o centro e a bússola moral e ética de tantos reinados, hoje é deixado de lado nos nossos governos,
naqueles que administram povos, não é? É uma coisa para a gente pensar, porque por vezes também na nossa família, aqueles que nós somos dados a governar de alguma forma, seja em nossos trabalhos, sejam aquelas pessoas que nos escutam, não é? Que estão ao nosso serviço, ou que estão ao alcance da nossa voz, será que nós estamos usando Jesus Cristo como essa bússola moral, como essa bússola ética, como luz para guiar os nossos passos e ensinamentos, para que possamos levá-lo a essas pessoas? É algo que a gente também tem que pensar. Tem que pensar, não é? Jesus, hoje no Evangelho, João Batista nos dá uma catequese falando de 3, eu diria que características do Cristo, não é? Para que a gente possa afirmar isso no nosso coração, na nossa mente. O primeiro é que ele é o Cordeiro de Deus. A segunda característica é que nele está a presença do Espírito Santo. E a terceira é que ele veio batizar. Veio batizar. Essa característica do Cordeiro de Deus, eu já falei um pouco no início, não é? É ele que tira o pecado do mundo. E nós vemos no Evangelho de São João que isso é muito bem trabalhado, ao passo que nós percebemos que no próprio evento do martírio do Cristo, quando ele está no alto do madeiro, é o mesmo horário em que se preparavam os cordeiros que iriam ser sacrificados na festa da Páscoa. Aqueles cordeiros que iriam ser expiados, que iriam ser sacrificados pela expiação dos pecados, estavam sendo preparados na mesma hora que o Cristo estava no alto do madeiro, como um cordeiro a ser imolado por toda a humanidade. Por toda a humanidade. Ele verdadeiramente é aquele que tira o pecado do mundo, de uma vez por todas. O Agnus Dei, não é? O Cordeiro de Deus não é um cordeiro oferecido a Deus, mas ele é o próprio Cordeiro de Deus que se oferece por cada um de nós, e assim pela humanidade inteira. Poderíamos dizer que Deus entregou a sua vida enquanto Cristo, por amor a cada um de nós. Não é? Às vezes a gente fala na totalidade da humanidade, mas essa totalidade inclui que ele morreu por mim, que ele morreu por você, por cada um de nós. Morreu por mim e morreu por você. Eu gosto muito de São Paulo quando ele diz que, olha, alguns poderiam morrer por alguém que é santo, não é? Que tem uma vida ilibada. Mas morrer por quem não vale muita coisa, ninguém o faria, não é? E o Cristo morreu, se entregou por nós, que por vezes não valemos muita coisa, não é? Por vezes não valemos o que o gato enterra. Mas ele morreu por cada um de nós, para que possamos ter vida, e uma vida em Deus. O segundo elemento é que sobre ele, João vai dizer que viu descer e permanecer o Espírito Santo. O Espírito de Deus. O Cristo é ungido, não é? Aquele que era esperado. Não devemos colocar a nossa esperança em outra coisa senão no Cristo, que pode mudar a nossa história e a nossa vida. Ele é aquele que era esperado e aquele que nós devemos também esperar para a nossa salvação, para que possamos pautar a nossa vida nele, não é? Pautar a nossa vida nele, depositar a nossa confiança somente nele, porque nele está verdadeiramente a nossa salvação. E por fim, o terceiro elemento e terceira característica é que ele veio batizar. Sabe, este batismo podemos entender como uma mudança de vida, não é? No batismo que nós recebemos,
nós nos tornamos filhos de Deus. Isso acontece somente pelo Cristo. É nele que nós somos batizados. É por ele que o Espírito Santo vem sobre nós. É por ele que acontecem as mudanças na nossa vida, para que possamos refletir a sua imagem, para que possamos nos configurar a ele. Ele veio para batizar, ou seja, veio para mudar a nossa vida e a nossa história. Então nós temos que tentar buscar, não é? Nos configurarmos a ele, a viver a essência do nosso batismo. Sabe, meus queridos, nós temos uma grande graça, e nos dada de graça, não é? Sabe, a nossa salvação, para mim, por vezes, me parece, não é? Como que um baú de tesouro colocado num campo aberto, onde nós podemos vislumbrá-lo. Olhamos de longe, mas por vezes não temos coragem de ir até ele, não é? O baú da nossa salvação foi nos dado de graça, não há nenhuma cerca protegendo, ele está lá no meio do campo, pronto para que qualquer um que tenha a disponibilidade, a coragem de ir ao seu encontro, o abra e receba todo o tesouro. Mas por vezes nós olhamos de longe, achamos bonito, mas não nos dispomos a caminhar até ele, não nos dispomos a ir na sua direção. Nós andamos em zigue-zague, não é? Neste campo, por vezes o rodeamos, por vezes nos afastamos. Que bom seria se nós percebêssemos que há um grande tesouro à nossa frente. O tesouro da nossa salvação, uma vida em Deus. Meus queridos, nós estamos iniciando este tempo comum, e é um tempo propício para nós, caminhando com Jesus rumo a Jerusalém, nós também caminhássemos rumo à nossa salvação, a esse tesouro, a essa herança nos dada por Deus. Vamos pensar sobre isso? Sim ou não? Sim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.